Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou bem e agora nós vamos começar hoje falando de uma coisa extremamente importante. Antes disso, deixa eu te explicar o que está acontecendo se é a primeira vez que você está nos assistindo aqui. Nós estamos fazendo uma série sobre como melhorar os seus relacionamentos. E nós já falamos sobre o rapport e as 5 linguagens do amor. Fantástico esse vídeo, foi muito legal que nós podemos aprender sobre as 5 linguagens do amor e mais o rapport, essa técnica. Vai lá e assiste esse vídeo depois. Depois também nós falamos sobre o poder das palavras, o como é importante entendermos as palavras que usamos, as palavras positivas e as palavras negativas, como elas têm uma vibração diferente. E semana passada nós falamos sobre o poder das afirmações, o como nós trabalhamos com essas afirmações e aprendemos uma técnica fantástica, uma técnica que tem baixa resistência para o seu inconsciente. E lá você pode aprender o porquê que muitas vezes você fala, quer fazer coisas, mas de uma certa forma você não consegue evoluir. E aí essa técnica te ensina uma frase, uma afirmação, uma declaração, melhor assim dizendo, de baixa resistência mental para que o seu subconsciente, a sua mente inconsciente, ela possa então deixar isso ser trabalhado dentro de você e assim fluir. E hoje nós vamos falar sobre o poder das perguntas. Gente, isso é fantástico. Temos perguntas de sucesso. Você sabia disso? Que nós temos perguntas de sucesso? O poder das perguntas. Então, como você sabe, que é o propósito da equipe dos 25 segundos, trazer técnicas, ferramentas simples, autoaplicáveis e que se você fizer isso com constância, você vai ter uma grande mudança na sua vida, porque nós já mostramos isso, nós já comprovamos isso através de treinamentos que nós damos também, e aí você vai então poder usufruir hoje dessa ideia e desse conceito, melhor assim dizendo, sobre o poder das perguntas. Agora vamos lá? Você está pronto então para começar? E hoje nós vamos falar então sobre que sistematicamente é extremamente importante que você reconheça aquilo que você tem perguntado, tá bom? Porque a felicidade não depende do que você é ou do que você tem. Entenda isso, a felicidade não depende daquilo que você é ou do que você tem, mas exclusivamente do que você pensa. O seu pensamento tem grande importância. Se você pensa de um jeito, sua vida flui desse jeito. Se você pensa de um outro jeito, sua vida vai fluir desse outro jeito. Então é extremamente importante entendermos todos esses conceitos e assim então trabalharmos com essa ideia de melhorarmos os nossos relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, são todos os relacionamentos. Relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, relacionamento consigo mesmo. Você se relaciona consigo. Sabia disso? Que esse também é um relacionamento? Então não é só o relacionamento externo, mas sim também a forma de você se relacionar internamente. E as pessoas, elas poderiam, vamos pensar comigo aqui, ó. As pessoas, elas poderiam mudar como se sentem de um momento para o outro? Você acha, essa é a pergunta aí, pode até responder aí se você já quiser, tá? Você acha que as pessoas poderiam mudar de forma rápida aquilo que pensam? De um estado para o outro, assim, poxa, eu tô chateado agora, você acha que essa pessoa já poderia mudar no momento seguinte aquilo que ela está sentindo? O que você acha? Olha, eu vou dizer o seguinte para você, pode apostar comigo que sim, que a pessoa pode mudar, as pessoas poderiam mudar aquilo que sentem de um momento para o outro. Sabe como? Mudando o foco mental. Se a pessoa está triste, ela está focando naquilo que está triste, se ela muda o foco, ela muda também o sentimento que está sentindo. E qual é o meio mais rápido de mudar o foco?
Qual é o meio mais rápido de mudar o foco? Já que é agora as nossas técnicas e dicas, nosso meio mais rápido de mudar os focos é através de uma nova pergunta. Agora nessa câmera aqui, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele é condicionado a responder perguntas. Sempre que você faz uma pergunta para ele, ele nunca vai deixar essa pergunta no ar. Tenta fazer isso. Tudo que você pergunta, ele vai responder a você. Tudo aquilo que é perguntado, existe uma resposta. E quando você faz uma pergunta interna, o seu cérebro também, a sua mente consciente, ela vai buscar uma resposta. Então é possível sim mudar como você sente de um momento para o outro, se você mudar o foco mental, e você muda o foco mental quando você estabelece uma nova pergunta, mas uma pergunta, sem sombra de dúvida, sistêmica, uma pergunta consciente. Então vamos lá. As perguntas, voltando para cá, as perguntas determinam tudo o que você faz na vida. Elas determinam as suas habilidades, elas determinam os seus relacionamentos, elas determinam até mesmo os seus rendimentos. Olha só que legal! Se eu souber perguntar e souber como perguntar e quais as perguntas que devo fazer para mudar o foco mental, isso muda o seu sentimento, mudando o seu sentimento, isso muda pensamento também, mudando pensamento, muda ações, mudando ações, muda resultados. Porque um bom pensamento gera um bom sentimento, que gera uma boa ação e que leva a bons resultados. Se você tem maus pensamentos, você vai ter maus sentimentos, você vai produzir ações ruins e resultados ruins também. Então, é sempre esse ciclo. Então, quando a gente aprende a mudar o foco mental através das perguntas, e eu vou hoje aqui elencar para vocês e mostrar uma técnica super legal, tá? Vou mostrar perguntas fortalecedoras, vou mostrar também as 6 perguntas de sucesso. Quer saber? Existem perguntas de sucesso. Pessoas bem-sucedidas, isso já foi feito pesquisa, tá? Pessoas bem-sucedidas, elas têm um modo de perguntar diferente. E se você quer ser bem-sucedido também, vamos começar a aplicar essas perguntas nas nossas vidas também. Então vamos lá. Vou fazer umas perguntas agora para que você possa se observar, tá? Eu vou aqui até fazer essas perguntas um pouco mais pausadamente para você ver que tipo de sentimento essas perguntas elas vão causar, beleza? Vou fazer aqui olhando para essa câmera agora. Então vamos lá. Vou até pegar minhas folhinhas aqui. Aqui? Tá legal aqui? Então olha para mim aqui agora. E presta atenção nas perguntas que eu vou fazer. Ouça essas perguntas para entender se essas perguntas mudam o seu sentimento e quais os sentimentos que essas perguntas trazem para você. Olha só, estamos prestando atenção em perguntas, hein? Vou começar aqui. Primeira pergunta. Por que tudo de ruim acontece comigo? Se ele ou ela conhecer alguém melhor que eu, se ele ou ela conhecer alguém mais interessante que eu, e se eu assumir um compromisso agora e depois eu sofrer? Será que eu mereço ser promovido? Será que eu sou capaz de executar essa tarefa? Por que eu não me dou bem em nada do que eu faço? Será que tenho capacidade para esse emprego? E se o patrão não gostar de mim? Será que quando eu tiver dinheiro, eu não vou beber ou usar drogas? Por que eu? Como Deus pôde fazer isso comigo? Por que a vida é tão injusta? De que adianta viver assim? E aí? Que tipo de sentimento
ao ouvir essas perguntas, ao deixar essas perguntas entrarem na sua mente consciente, que tipo de sentimento essas perguntas trouxeram para você? Voltando aqui para essa aqui. Pergunta. Pergunte. Fazer perguntas é essencial para o sucesso. Agora me fala o seguinte, essas perguntas que você acabou de ouvir, você acha que elas são perguntas que levam ao sucesso? Ah, não são, né? Elas são perguntas enfraquecedoras. Assim como nós já falamos sobre palavras enfraquecedoras, palavras que não nos ajudam, assim como nós já falamos sobre o poder das afirmações, o poder das declarações, assim como nós já falamos sobre isso, essas perguntas também não são perguntas que nos ajudam, são perguntas que nos enfraquecem. E aí o que traz com os seus sentimentos? Você teve algum sentimento bom quando eu falei assim, perguntei assim, por que não me dou bem em nada do que eu faço? Será que eu tenho capacidade para esse emprego? Que tipo de sentimento surgiu? Eu garanto para você que um dos sentimentos que surgiu agora, ou no momento que eu estava fazendo as perguntas, foi o sentimento de medo, o sentimento de frustração, o sentimento de insegurança. Sentimentos esses que não ajudam em nada nesse momento de você querer, então, caminhar para uma evolução contínua. Bom, talvez você esteja até desanimado agora, mas peraí, não vai ficar desanimado não. Não vai ficar desanimado porque hoje eu vou te mostrar 6 perguntas que pessoas de sucesso, pessoas que são bem-sucedidas nos relacionamentos, na sua vida consigo mesmo, na sua vida financeira, elas fazem. Para quê? Para mudar o foco mental. Perguntas ajudam a mudar o foco mental. Guarda isso. Guarda isso. A forma mais fácil de você mudar o seu foco mental é através das perguntas. Tá? Então, aí, o que acontece, né? As pessoas querem melhorar o relacionamento, porque nós estamos fazendo essas séries aqui para você ter ferramentas, técnicas, coisas práticas que te ajudem no dia a dia a melhorar o seu relacionamento no trabalho, com a família, com os filhos, consigo mesmo. E muitas vezes, fora essas perguntas que eu falei, tem pessoas que fazem perguntas ainda mais terríveis. E aí, como é que quer melhorar o relacionamento consigo e com os outros? Então, agora eu quero que você compare. Olhe essas perguntas que eu vou fazer. Agora eu vou fazer nessa câmera aqui. Olhe essas perguntas que eu vou fazer e observe a diferença entre as que eu já fiz e essas agora. Como pude ser tão afortunado por ter você em minha vida? O que eu mais amo em minha esposa ou o que eu mais amo em meu marido? O quanto minha vida pode ser mais rica em decorrência desses relacionamentos? Como posso melhorar o que eu faço? Quais são as habilidades fortes que eu tenho para esse emprego? Como a vida é maravilhosa para mim? Você entende que essas perguntas aqui, como pude ser tão afortunado por ter você em minha vida? Como posso melhorar o que eu faço? Quais são as habilidades fortes que eu tenho para esse emprego? Você observa que nesse momento eu mudei as perguntas e com isso o meu foco mental ele muda também. Essas são algumas perguntas fortalecedoras. Se você parar para analisar, essas são algumas perguntas fortalecedoras. Por quê? Porque elas geram sentimentos melhores. Elas vão gerar bons sentimentos. Olha só, quais são as habilidades fortes que eu tenho para esse emprego? Essa é uma pergunta diferente daquela que eu fiz, até duvidando se eu teria capacidade ou não para aquele emprego. Então, quais as habilidades fortes que eu tenho para esse emprego? Eu estou ainda no foco do emprego, porém,
olhando agora com essa ideia das habilidades fortes que eu tenho e não com a outra questão que eu coloquei aqui agora há pouco, se eu era capaz ou não de ter aquele emprego. Entende como isso faz sentido? Entende como essas coisas elas vão trabalhando, muitas vezes até de forma sutil dentro da sua mente? E quando você coloca um ponto de interrogação, sua mente vai querer, sem sombra de dúvidas, responder. Porque quando você coloca o foco nas suas habilidades e não se você vai conseguir dar conta do emprego ou não, mas quando você mudou o foco para as suas habilidades fortes, aí sim, esses sentimentos bons e melhores, eles também surgem. Uma outra pergunta aqui, como posso aproveitar o que me aconteceu? Ao invés de falar, nossa, como isso podia ter acontecido comigo? Por que isso aconteceu comigo? Aí você pode perguntar, como posso aproveitar o que me aconteceu? Por causa disso que aconteceu comigo, como serei capaz de contribuir para com os outros? Ao invés de falar assim, como Deus pode fazer isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Muda o foco. Por causa disso que aconteceu comigo, como serei capaz de contribuir para os outros? E essas perguntas, isso é sério, hein? Essas perguntas, elas criam a diferença do nosso destino. Essas perguntas, elas vão criar uma diferença do nosso destino. Por que logo eu? Isso raramente, mas assim, muito raramente, produz um resultado positivo. Por que logo eu? Você acha que isso traz algum resultado positivo? Agora, como posso aproveitar isso? Aqui sim, vai me levar numa direção mais positiva e vai me levar então para uma força propulsora, aonde eu possa então melhorar aquilo que aconteceu. Agora eu vou deixar você pensar um pouquinho. Você já viu que tenho perguntas para a mesma situação, aonde eu mudo o foco, eu olho para o lado negativo das coisas e faço pergunta nessas situações de vitimismo, de negativismo, e outra, no mesmo cenário, eu faço perguntas que vão buscar solução. Vão buscar a solução. Como eu posso aproveitar isso? Como eu posso usar as minhas habilidades fortes? Como eu posso fazer isso para aquilo acontecer? E agora eu vou fazer com que você pense um pouquinho. Não vou deixar muito tempo, tá? Não vou deixar muito tempo para que você possa pensar, mas eu queria que você refletisse aí, 25 segundos, quais os tipos de pergunta que você tem feito. E se vai surgir agora na sua mente, assim que eu falar, vou te dar esse tempo, se surgir algumas perguntas na sua mente que você queira anotar, porque de repente são as perguntas que você costuma fazer todos os dias, que você tem o hábito de fazer, porque isso já virou até uma rotina. Se você tem umas perguntas que você faz e se você quiser anotar, faça isso agora. Eu vou te dar 25 segundos para fazer isso, ok? Então, pense nas suas perguntas. Pode pensar. Muito bem, 25 segundos é tudo que você precisa, então eu acredito que perguntas vieram aí à sua mente. E essas perguntas é interessante você anotar. Olha, sem julgar, sem se criticar, tá bom? Por quê? Porque você está ouvindo isso pela primeira vez, então não vai se criticando e falar, nossa, como eu uso perguntas ruins, isso e aquilo, você está ouvindo agora. Então é agora que está acendendo a luz na sua cabeça para que você clareie mais esse aspecto na sua vida. Então, anota essas perguntas sem julgamento, sem nada, deixa aí que daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela também. Por quê? Porque as perguntas certas, elas conduzem aos sentimentos certos. Olha, eu não estou nem falando de respostas, tá?
Eu estou falando que as perguntas certas, elas conduzem aos sentimentos certos. As perguntas fortalecedoras, elas conduzem a sentimentos fortalecedores. As perguntas enfraquecedoras, elas conduzem a sentimentos enfraquecedores. Tá vendo que eu não estou falando das respostas? Eu estou falando de sentimento. Por quê? Porque é o sentimento que move você a agir. E se o seu sentimento for enfraquecedor, as suas ações também serão enfraquecedoras. Se os seus sentimentos forem fortalecedores, as suas ações também serão fortalecedoras. As perguntas que você faz determinam aonde você focaliza, como você pensa, como você sente e o que você faz. Eu vou repetir isso aqui, tá? Porque isso aqui é extremamente importante. Olha a essência aí, ó. As perguntas que você faz determinam o que você focaliza, o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E lógico que isso vai trazer bons resultados se suas perguntas forem boas, o seu foco for bom, seu sentimento for bom, suas ações forem boas e os seus resultados também serão. Se queremos mudar a nossa vida, temos que fazer perguntas que nos projetam a mudar as nossas convicções sobre o que é possível desenvolver e aí fazer, então, criar uma estratégia melhor. Quer mudar de vida? Então vamos começar a mudar as perguntas. Vamos lá, vamos começar a mudar as perguntas, é verdade. Por quê? Porque essas perguntas nos direcionam, nos levam a focos diferentes. E nós vamos mudar. E aí o mudar, se você lembra do método semear, o método semear é sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Hoje nós estamos falando sobre os sentimentos, nós estamos entendendo sobre essas perguntas e agora nós vamos mudar. Se você quer sair da onde você está e dar um passo para frente, ou você quer sair da onde você está e mudar a direção da sua vida para aquilo que realmente você deseja, use as perguntas corretas, porque as perguntas corretas, elas vão sim animar o seu espírito, elas vão te colocar no caminho da mudança, elas vão organizar os seus pensamentos e elas vão te impulsionar para a ação. As perguntas corretas fazem isso. Então, olha só o que Confúcio diz. Eu não procuro saber as respostas, eu procuro compreender as perguntas. Porque quando você compreende as perguntas, elas te levam a sentimentos ou fortalecedores ou enfraquecedores. Então, as perguntas elas vão realizar duas coisas. As perguntas mudam imediatamente onde focalizamos, isso eu creio que já está claro para vocês, e, consequentemente, os nossos sentimentos. Então, se você insiste em perguntar para você, nossa, como que eu posso estar tão deprimido? Né? Por que ninguém gosta de mim? Sabe o que vai acontecer se você ficar falando esse tipo de pergunta ou fazendo esse tipo de pergunta? Como posso estar tão deprimido? Por que ninguém gosta de mim? Sabe o que vai acontecer? Você vai focalizar, você vai procurar, você vai achar referências para sustentar esses sentimentos e essas respostas. Você vai encontrar, porque a nossa mente faz isso. A nossa mente, ela quer achar respostas para as perguntas. E se você faz as perguntas erradas, se você faz as perguntas enfraquecedoras, esse é o seu foco, essa vai ser as suas convicções e você vai achar referências para enfraquecer cada vez mais. Olha o perigo disso. E aí o que nós vamos fazer? Nós entramos nesse estado, então, enfraquecedor. Posso mudar a pergunta? Posso. Como posso mudar o meu estado a fim de me sentir feliz e mais animado? Olha aqui, eu já mudei a pergunta. Ao invés de eu falar como posso estar tão deprimido porque ninguém gosta de mim, eu estou mudando a pergunta agora. Como posso mudar o meu estado a fim de me sentir mais feliz e animado? Eu tenho um estado, então eu vou buscar soluções. E aí, o seu cérebro vai fazer o quê? Adivinha?
ele vai achar respostas. Você vai focalizar nisso, você vai procurar e você vai encontrar referências para sustentar essa sua ideia de que você pode mudar o seu estado. E há uma grande diferença, tá? De afirmação e de pergunta. Tá? Existe uma grande diferença. Por quê? Porque se você muitas vezes, eu acredito que você já fez isso, assim como eu também já fiz, você quer mudar o seu estado e aí você fica assim, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Quase fica com mantra, né? Eu me amo, eu sou feliz, eu sou feliz. Isso realmente pode mudar o seu estado. Você pode ficar o dia inteiro falando que você é feliz e aí, com bastante intensidade emocional, você pode mudar a sua postura, mudar a sua respiração e aí você muda os seus sentimentos. Mas, se você é assim como eu, muitas vezes você ficou afirmando e você viu que isso estava difícil. Estava difícil de sair do lugar ali, estava um desafio de mudar o estado emocional. E aí, eu te desafio o seguinte agora, faça uma pergunta. Faça a pergunta, que a pergunta muda o seu foco naquele instante. Uma pergunta boa para isso é: com o que eu sou feliz agora? Com o que eu sou feliz agora, nesse momento? Com o que você é feliz agora? De repente pode ser porque você acabou de tomar um café, de repente pode ser que você acabou de ver uma pessoa que te deu um sorriso, isso te trouxe felicidade nesse momento. Com o que sou feliz agora? Com o que eu poderia me sentir feliz se quisesse? Com o que eu poderia me sentir feliz se eu quisesse? Como isso me faria sentir melhor? São perguntas que mudam o nosso foco mental. E presta atenção, que conforme eu vou falando, essas perguntas vão ressoando aí, vão entrando na sua mente consciente e muitas vezes você, talvez, prestando atenção, você vai ver que você está respondendo essas perguntas. A sua mente está respondendo as perguntas que eu estou fazendo. Por quê? Porque as nossas mentes, elas necessitam responder as perguntas. Então, se você quer continuar fazendo perguntas assim, que têm referências concretas, que trazem realmente a razão, existe sim fatos que vão te mostrar que você pode ser feliz agora com esse acontecimento. Você pode ser feliz agora. Com o que eu posso me sentir feliz nesse momento? E você vai buscar alguma referência para isso. Em vez de apenas animar vocês, né, com as afirmações, as perguntas elas vão proporcionar razões concretas para você sentir de fato essa emoção. Podemos mudar como nos sentimos num instante para o outro pela simples mudança de foco. Nossa, eu estava tão triste, decepcionado com isso aqui, aí de repente você realmente muda o foco. Com o que eu posso me sentir feliz agora? E aí você vê o sorriso de uma pessoa, o sorriso da sua filha, a gargalhada da sua filha, e aí você fala, com isso eu posso me sentir feliz. Muda o estado emocional. Pode fazer que dá certo. Tá? Qual é o problema então? Por que a gente não pratica isso? Por que a gente não faz isso? Porque a gente está condicionado. Nós estamos no piloto automático. E quando nós estamos no piloto automático, nós deixamos com que as coisas elas aconteçam de forma automaticamente, sem termos consciência daquilo que estamos pensando e sentindo. Quando nós saímos desse piloto automático, nós nos damos conta de como está o nosso sentimento. E se o nosso sentimento não é um sentimento fortalecedor, eu posso mudar o meu foco com uma pergunta certa. Então, utilize sim e condicione você a usar perguntas fortalecedoras. Com o que se sente realmente feliz em sua vida agora? É uma pergunta que faz você mudar o foco. O que é maravilhoso em sua vida hoje? O que é maravilhoso em sua vida hoje? Pelo que se sente sinceramente agradecido? Pelo que se sente sinceramente agradecido hoje? Então, trazer esse senso de presença também é importante. E essas novas perguntas, com certeza, mudarão o seu foco. E as perguntas mudam também os recursos à nossa disposição.
As perguntas, quando você começa a fazer pergunta para você mesmo, porque aí é a chave da questão, tá? É fazer perguntas. As perguntas movem o mundo, gente. Por que eu vou fazer isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que? Como eu vou fazer? Como? Quanto? A gente vive fazendo perguntas. E ela muda também os recursos que estão à nossa disposição. Você tem que compreender e deve assumir o controle consciente da orientação da sua própria mente. É aqui que muitas vezes a gente tropeça, porque a gente vive tão no automático, tão no piloto automático, que nós esquecemos que nós temos que ter consciência do nosso sentimento. Você já parou e já pensou hoje como você se sentiu? Você já parou e viu a montanha-russa dos seus sentimentos no dia de hoje? Os momentos que você se irritou, o porquê que você se irritou, com quem você se irritou, o como você poderia evitar essa irritação? Você já observou isso ou você vive no piloto automático, fica irritado, fala isso, fala aquilo e nem se dá conta das coisas que você fez? Como isso, né, faz sentido nos dias que nós vivemos? E uma coisa importante, sim, é você pensar que muitas coisas você deixa de fazer porque você está nesse piloto automático e porque pessoas falaram que isso não funciona. Então, assim, muitas vezes as situações afetam as suas convicções porque você não faz uma pergunta. E essa pergunta é: como que eu posso inverter essa situação? Essa pergunta, ela é fantástica nos relacionamentos, tá bom? Porque você deixa as coisas acontecendo, né? Mas deixa as coisas que vêm e vai acontecendo, e aí você não se dá conta que se você fizer uma simples pergunta, uau, você pode inverter a situação. Você pode achar meios e recursos para inverter essa situação. Como eu posso inverter essa situação? Mas por que a gente não faz essa pergunta? Porque a maioria das pessoas dizem que isso é impossível. Acredite sim, que se você mudar as suas perguntas, você tem a capacidade de mudar a sua vida também. A vida, ela não passa de um jogo onde todas as respostas já existem. A vida, ela é um jogo onde todas as respostas já existem. Você precisa apenas encontrar as perguntas certas para vencer esse jogo e para despertar os seus recursos. As respostas já estão lá. Você só precisa encontrar as perguntas certas para despertar em você esses recursos que já estão em você também. E como eu falei, né? Eu falei para vocês que eu ia falar 6 perguntas aqui que foram elencadas através de uma pesquisa de pessoas bem-sucedidas quando elas queriam se livrar ou então resolver, melhor assim, resolver os problemas, quais as perguntas que elas mais faziam para elas mesmas, para poder então resolver aquele problema. Então descobriu-se que existiam perguntas que eram sistemáticas, perguntas conscientes que essas pessoas faziam, e pessoas de diversos lugares, que pessoas faziam, mas que tinham bons resultados, excelentes resultados, e essas perguntas, então, elas foram analisadas. E eu desafio você agora a anotar essas perguntas, porque se você anotar essas perguntas e colar assim no seu espelho, ou então na porta do seu guarda-roupa, ou na sua geladeira, ou no seu caderninho de anotação, ou então deixar ali como lembrete no seu computador, coloque essas 6 perguntas lá e aí faça essas perguntas fazerem sentido para você também. Eu vou falar bem devagar, então você vai ter o tempo de anotar, tá legal? As perguntas que resolvem problemas, tanto que é esse o nome mesmo desses 6 conjuntos de perguntas. As perguntas que resolvem problemas. O que há de tão grande nesse problema? Eu vou repetir. O que há de tão grande neste problema? Segunda pergunta. O que ainda não está perfeito? Terceira pergunta.
O que estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Vou repetir essa. O que estou disposto a fazer para que fique do jeito que eu quero? Quarta pergunta. O que estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que eu quero? Vou repetir essa, tá? O que estou disposto a não mais fazer para que fique do jeito que eu quero? Quinta pergunta. De que recursos preciso para resolver isso? Sexta e última pergunta. Como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Vou repetir essa. Como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Então, meu querido e minha querida, o que eu vou pedir para você? Para que você pense num problema que você queira resolver, ou um desafio que você está disposto a enfrentar, e experimente colocar essas 6 perguntas nesse desafio que você quer enfrentar ou nesse problema que você tem a resolver. Responda essas 6 perguntas, coloque lá. O meu problema hoje é a... E aí você coloca lá o seu problema, é a minha situação financeira, ou então o meu relacionamento com fulano de tal, ou então é o projeto que eu tenho que resolver no trabalho e entregar no dia tal. Isso é o meu problema hoje. E aí você responde essas perguntas. É o trabalho que eu tenho que entregar na faculdade? É o trabalho... Então, tá aí. Põe um problema e coloque essas 6 perguntas e responda essas 6 perguntas. E olha como o seu foco vai ficar direcionado e você vai achar recursos que muitas vezes você fala, nossa, se eu fizer isso vai dar certo. As perguntas clareiam, tá? E aí você, com certeza, você vai ter um direcionamento diferente. Agora deixa eu contar mais uma coisa para vocês de uma técnica e uma ferramenta muito legal, que assim, os japoneses já usam muito isso, muito, mas muito mesmo. Eu fiz uma pós-graduação em Lean Manufacturing e eu aprendi em gestão empresarial e eu aprendi como essas pessoas, como esses japoneses, eles usam isso de uma forma muito intensa e trouxe então, tudo isso trouxe para o nosso grande desenvolvimento empresarial. Olha só, tem uma ferramenta que eles usam muito, tá? Que chama 5W2H. 5W2H. Só que isso dá para a gente usar no nosso dia a dia também. Não é só para as fábricas, não é só para as produções, não é só para construções aí de grandes projetos ou projetos automobilísticos, não é só para isso. Se você pegar essa ferramenta na essência dela e trouxer para a sua vida, são 7 perguntas. 7 perguntas super práticas que ajudam a organizar a mente. E essa ferramenta eu vou mostrar agora para você, que você também pode usar no seu dia a dia, tá? E o seu nome é 5, aqui ó, pus aí para vocês, 5W2H, e vai subir na tela aí para vocês, sobe aí, Felipe, que são as iniciais das perguntas que são feitas em inglês. Subiu aí? Vai lá, vai subir, gente. Aí, Então, 5W2Hs. O que, quando, quem, onde, porquê, como e quanto custa. Gente, é uma ferramenta muito legal e extremamente prática. Aí você fala assim, nossa, mas para que eu vou usar essa ferramenta? Para organizar o seu processo.
São perguntas que ajudam a organizar o seu dia a dia. Uma viagem, por exemplo. Por quê? Porque você faz as perguntas certas. O que será feito? Por que será feito? Onde será feito? Quando será feito? Por quem será feito? Como será feito? E quanto vai custar para fazer? Mas isso é linha de produção? Quer ver só? Muitas vezes você se desorganiza para fazer algumas coisas, ou um projeto, ou uma viagem, alguma coisa assim. Eu vou te dar um exemplo bem simples de uma viagem usando essa ferramenta que está aí na tela, tá? Então vamos começar lá. O quê? Uma viagem de final de ano. Por quê? Para lazer, para descanso, para passar o Natal com os amigos e visitar a família. Quem? Eu, minha esposa e minha filha. Onde? Em Salvador, na Bahia. Quando? Entre os dias 26 de dezembro a 2 de janeiro. Como? Primeiro, pegaremos um táxi até o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, no dia 24, às 20 horas. Pegaremos o voo da TAM às 23 até o aeroporto de Salvador, sem escalas. 3. Tomaremos um táxi até o hotel Peixe Grande, aonde nos hospedaremos. Passaremos o Natal com os tios na ilha de Itaparica. E depois voltaremos para Salvador no dia 26 às 17 horas, fazendo o mesmo trajeto. Dia 27 passaremos amanhã em Itapuã, conhecendo a praia e fazendo compras nas feirinhas. Dia 28 ficaremos em Salvador, conhecendo os pontos turísticos. Dia 29 e dia 30 passaremos na praia de Salvador, sempre voltando para o hotel no final do dia. Passaremos o Réveillon na praia de Salvador com os amigos que vão chegar dia 31. Dia 1... retornaremos para casa no voo da TAM e pegaremos um táxi para casa. Quanto custa? Uma viagem completa custará 5.200, podendo variar de acordo com as compras e refeições fora do hotel. Planejamos utilizar cartão de crédito para as maiores despesas. 7 perguntas, 5W2H. Você organiza, você tranquiliza a sua mente, você usa as perguntas da maneira certa e você transforma o seu sentimento. Eu não estou me importando com a resposta, e sim com o sentimento. Isso aqui traz que tipo de sentimento? Um sentimento de tranquilidade, um sentimento de segurança, um sentimento de que está tudo organizado, muito diferente de você fazer uma viagem sem organização nenhuma e trazendo aquele sentimento de insegurança, de medo e ficar, ai, será que vai dar certo? Ai, será que a nossa viagem vai sair bem? Ai, será que isso? Ai, será que aquilo? Ai, será que aquilo? Aí, ao invés de você viajar tranquilo, você vai viajar preocupado e inseguro. Olha o poder das perguntas. Simples perguntas organizam a mente e mudam o seu sentimento. Fica simples assim, não é? Então pratique as perguntas. Use as 6 perguntas fortalecedoras, use as 6 perguntas que resolvem problemas, use essa ferramenta dos 5W2Hs. Para quê? Para organizar, para mudar o seu sentimento, para mudar o foco. As perguntas ajudam a mudar o foco. Eu não sei o que fazer. Peraí, como posso encontrar recursos para isso? Quais os recursos? Quais as pessoas? Façam perguntas que realmente vão trazer sentimentos diferentes. E na próxima semana estaremos aqui de novo para trazer mais conteúdo fácil e auto-aplicável, porque isso é o nosso propósito, é fazer com que na constância você possa então se desenvolver e assim rumar, e assim crescer para uma vida em constante movimento e crescimento. Lembre-se sempre de compartilhar, lembre-se de assinar aqui as nossas redes sociais e nos conectar se for preciso, nos contatar, não conectar, nos contatar se for preciso. E você tem aqui o sininho, deixa o sininho ativado aí, para que você possa sempre receber os nossos próximos vídeos. Lembre-se que você é sensacional e 25 segundos é tudo o que você precisa.